Boa noite a todos. Hoje eu vou ler para vocês Herança, Tesouros para a Próxima Geração. Está em Provérbios, capítulo 14. Todo lar deve ser um depósito de boas lembranças. Deus nos conhece mesmo antes de sermos formados. Tias, tios, avós e pais devem procurar trabalhar juntos para oferecer um exemplo vivo e dinâmico da prática do verdadeiro cristianismo. O plano de Deus é que a herança piedosa da família comece a ser transmitida à nova geração ainda desde seu nascimento. O relacionamento entre familiares pode ser fonte de inúmeros privilégios e bênçãos. É impossível subestimar, por exemplo, a influência dos avós na formação do caráter e valores dos netos. Os conselhos preciosos dos pais, o cuidado e preocupação de irmãos e irmãs e a influência de todos os membros da família sobre as crianças são essenciais para o desenvolvimento de um caráter piedoso. Os privilégios singulares e a responsabilidade tremenda de prover um ambiente e exemplos saudáveis não se restringem à família imediata. A possível influência tanto de pais tementes a Deus quanto de avós fiéis é imensurável. À medida que uma família realiza sua jornada de fé, princípios e preceitos são passados de geração em geração por pais, avós e bisavós. As mulheres e homens piedosos que formam nossa herança espiritual e que consideram prioritário passar adiante as instruções dadas por Moisés, essa herança espiritual se estenderá além da nossa própria geração, provendo força e alegria para os filhos de nossos filhos quando estes experimentarem altos e baixos, dificuldades e, evidentemente, ao experimentarem a fidelidade de Deus. Deuteronômio 6 orienta os pais a transmitirem sua herança espiritual no decorrer da vida diária, enquanto trabalham na cozinha, levam os filhos para a escola, sentam-se juntos para fazer uma refeição ou assistem televisão no final do dia. Não existem momentos ou lugares específicos para passar adiante nossos valores e legado espiritual. Se esses valores não estiverem entretecidos em nosso cotidiano, a vida não terá sentido nem propósito. Nossa incumbência não é manter a aparência de uma família perfeita diante de nossa comunidade, mas permitir que o mundo, incrédulo, veja famílias comuns lidando com questões reais e, ao mesmo tempo, recebendo força e sabedoria de um Salvador que supre todas as nossas necessidades. No versículo 20 do capítulo 14 diz o seguinte, do 20 ao 29 eu vou ler para vocês. O pobre é aborrecido até do companheiro, mas os amigos dos ricos são muitos. O que despreza ao seu companheiro peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Porventura não erram os que praticam o mal, mas beneficência e fidelidade haverá para os que praticam o bem. Em todo trabalho há proveito, mas a palavra dos lábios só encaminha para a pobreza. A coroa dos sábios é a sua riqueza, a estultícia dos tolos
é só estultícia. A testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. No temor do Senhor, há firme confiança, e ele será um refúgio para seus filhos. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar os laços da morte. Na multidão do povo está a magnificência do rei, mas na falta de povo, a perturbação do príncipe. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Do versículo 26 ao 27, o temor do Senhor traz bênçãos que incluem firme confiança e fonte de vida. Quem encontra a sabedoria tem refúgio no Senhor e evita a morte. Semelhantemente, os filhos aprendem com a mãe e o pai os benefícios de uma vida sábia, vivida em reverência diante de Deus. No versículo 29, a paciência é um sinal de sabedoria, mas a pessoa de ânimo precipitado, que se irrita com facilidade, demonstra insensatez. A paciência produz ainda mais sabedoria, ou seja, a justiça de Deus. Queridos irmãos, li essa mensagem sobre herança porque quando Deus fala da herança dos tesouros para as nossas gerações, aqui ele está falando de educação, de tradição familiar, ele está falando de limites, de valores que aprendemos no berço com os nossos pais, nossos irmãos, tios, avós. E essa herança espiritual, ela transcende, ela se transforma também na herança de valores que os nossos pais, nossos avós deixam aqui na terra. Mas nós temos que saber usar essas heranças financeiras que ficam com sabedoria, respeitando os nossos irmãos, irmãs, sobrinhos, sobrinhas, ou seja, respeitando a todos os familiares. Isso é fazer a justiça de Deus, como está aqui. Então, a paciência produz ainda mais sabedoria, ou seja, a justiça de Deus. E a justiça de Deus é essa. Para sermos justos com nossos familiares, temos que ser justos conosco, com a nossa família, nossos filhos, filhas, cônjuges e com os nossos familiares como um todo. Isso é herança, é tesouro para a próxima geração, tanto material quanto espiritual, e a justiça de Deus. Espero que tenham gostado da leitura de hoje. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.